São Paulinos e São Paulinas, torcedores de outros clubes, sejam todos bem-vindos aqui para mais um vídeo no canal Big Tricolor. Galera, sempre com muito respeito, logicamente, vamos falar do mercado da bola, porque é dia de decisão. O dia hoje, a diretoria, Júlio Casares, Belmonte, Rui Costa, Muricy, o dia que a cúpula São Paulina espera a decisão aí do lateral esquerdo português, Mário Rui. E o São Paulo deu prazo hoje para que ele se pronuncie, né, para que o Napoli decida se realmente vai liberar o jogador para o São Paulo ou não. Vou te trazer um detalhe aqui desta operação, beleza, galera? Vamos falar aqui um pouco aí a seleção do Campeonato Brasileiro até o momento, a classificação do São Paulo e Atlético Mineiro. Vou te trazer aqui um histórico interessante, né? Vou colocar na tela aqui para você ver, para a gente acompanhar. E amanhã tem jogo São Paulo e Atlético Mineiro. E o São Paulo, 2 milhões no Morumbi, hein, galera? O São Paulo, 2 milhões. É muito milhão nesse time. E o William Gomes, inclusive, que renovou o contrato, né? Tem uma multa aí astronômica. Se realmente esse garoto sair pela multa, os problemas do São Paulo estarão resolvidos. Logicamente que é sempre difícil, mas já vou começar o vídeo, inclusive, falando disso, tá? Onde eu trouxe a informação da renovação, né? Do William Gomes, que já saiu aí em tudo quanto é lugar, tudo portal, São Paulo soltou no GE, a informação saiu primeiramente lá, da renovação do William Gomes com o São Paulo, jogador de 18 anos, formado nas categorias de base do São Paulo, ele está no São Paulo aí desde os 10 anos de idade. O William Gomes, 9 ou 10 anos por aí. O William Gomes, que é o seguinte, galera, a multa dele é de 120 milhões de euros. Só vou confirmar aqui se é isso mesmo. Ó. É isso mesmo. Ó. A multa do William Gomes é 120 milhões de euros, tá? 735 milhões de reais. Olha só. Aí tem torcedor que fala assim: ah, que isso, mas nunca vai ser vendido pela multa, a multa é muito alta. Realmente, a multa é alta. E a gente nunca sabe, vamos ser sinceros, a gente nunca sabe se vai ser vendido pela multa. Vai que acontece. É muito alta? A gente, para olhar hoje o cenário de São Paulo, fala é multa muito alta. Mas tem que colocar, galera. Já pensou se esse cara vira um fenômeno? Ele estoura e ele todo mundo quer ele, daqui a pouco aparece o Real Madrid, o Barcelona, o Chelsea, o Manchester City, enfim, aqueles gigantes europeus, e é por isso que tem que colocar multa alta sim. Logicamente que isso eleva o salário do garoto, os acertos ali internos entre o São Paulo, a negociação, mas o William Gomes tem apenas 18 anos, é um jogador que tem muito potencial, e já agora mostrando, inclusive, no Campeonato Brasileiro, começando a ter uma sequência de novo, eu acho que ele vai crescer muito aí do futebol dele, e logicamente, né, o São Paulo vai ganhar muito no futuro aí com a venda de William Gomes. Eu tô de acordo sim com essa multa, eu acho que o São Paulo tem que valorizar os jogadores, inclusive, principalmente quem vem da base. E aí, lá na Europa, por exemplo, o cara fala, pô, multa de 120 milhões de euros, quem é esse cara, hein? Vamos ficar de olho. E é isso, a gente vê jogador aí, né, saindo aí, indo para a Europa, que muitas vezes nem é tudo isso, né? E o cara, os clubes aí estão se aproveitando desse momento globalizado, astronômico das vendas e colocam as multas lá em cima. E tá certo o São Paulo também fazer isso, eu concordo, tá bom? Olha só, deixa eu trazer para vocês aqui então o que assim a ESPN, né, a mídia tradicional aí fazendo uma seleção do campeonato. Eu quero saber a tua opinião sobre essa seleção do campeonato e depois eu dou uma opinião sobre isso também, tá bom? Já já a gente fala do mercado da bola. Olha aí, para eles a seleção do campeonato é a bola de prata aí, né, do Sport Center, né, galera? É o goleiro, deixa eu aumentar essa tela aqui. O goleiro é o João Ricardo, do Fortaleza. Zagueiros, Gabriel Xavier, do Bahia. Esse cara é bom zagueiro. Bastos, do Botafogo, pelo lado esquerdo. Arana, lateral do esquerdo do Atlético Mineiro. Para mim é um baita lateral também. William, lateral direito do Cruzeiro. Aí o primeiro volante é o Fernandinho, do Atlético Paranaense. Aí ele vem com 2 meias. Savarino pela direita, Matheus Pereira também pela esquerda. Os atacantes, Estevão do Palmeiras, Pedro do Flamengo e Lucas Moura do São Paulo ali, a seleção do campeonato. Você acha que faltou alguém? Concorda com essa seleção? Deixa aí nos comentários. Ainda falando de Campeonato Brasileiro, galera, olha só como que está a tabela do Campeonato Brasileiro depois de 24 rodadas. Corinthians.
O negócio tá apertando, hein? Gente, o Fortaleza é líder do campeonato com 48 pontos e tem uma rodada a menos, hein? Se o Fortaleza ganha esse jogo a menos dele, ele vai para 51 pontos, abre 4 de vantagem para o Botafogo. Quem diria? Que campanha do Fortaleza. Mas é gestão, é organização, é profissionalismo no futebol Fortaleza, hein, galera? Olha que o Fortaleza não contratou ninguém badalado, não tem lá aqueles jogadores badalados, não, né? Interessante, que baita campanha do Fortaleza. Ó, o Fortaleza, líder com 48 pontos, segundo o Botafogo, 47, terceiro Palmeiras, 44, sai zica. Quarto Flamengo, também 44, outra zica. Quinto São Paulo com 41 pontos, sexto Bahia, 39. Gente, e o São Paulo? A gente viu no Campeonato Brasileiro, eu acho que o São Paulo é o time que mais vacilou, assim, na minha opinião, perdendo pontos para times que não poderia ter perdido. Por exemplo, São Paulo perdeu os 2 jogos para o Fortaleza, um no Morumbi e outro lá no Castelão. Ok, Fortaleza é o líder do campeonato. Ok, mais ou menos, né? A gente não poderia ter perdido em casa. Só que o São Paulo perdeu para o Cuiabá. O São Paulo empatou com aquele time ruim do Corinthians, empatou com aquele time reserva do Internacional. O São Paulo acho que empatou, se eu não me engano, com o Juventude. Então, são, né, times que estavam brigando na parte de baixo da tabela, o São Paulo deu uma vacilada. Se o São Paulo consegue aí, de 16 pontos que o São Paulo perdeu, se ele consegue 4 pontinhos, São Paulo tá ali, gente. Tá ali no miolo, entre os 3 ali. Mas enfim, o São Paulo ainda tá bem. Título é difícil, na minha opinião, é muito difícil. Mas o São Paulo tem plenas condições de se classificar mais uma vez para a Libertadores também, através do Brasileiro, se caso não for campeão da Libertadores. Deixa aí nos comentários também o que vocês acham. Olha só. Aí vem o Bahia com 39, aí já um pouco o Cruzeiro com 37, né? Aí um pouco mais distante, lá na 8ª posição, o Vasco da Gama com 31, o Atlético Mineiro 30 na 9ª posição, na 10ª Atlético Paranaense com 29. 11ª Internacional 28, 12ª Juventude 28, 13º Grêmio 27, 14º Bragantino 27. O Bragantino lá. Aquele Bragantino que é maior do São Paulo, convenhamos, né, gente? O Criciúma, aquele cara lá da Jovem Pan que fala 15º Criciúma 25, 16º Fluminense 24, aí 17º Bahia 22, que é o primeiro da zona do rebaixamento. Aí entra aqui ó, o Corinthians na 18ª com 22, 19ª Cuiabá 18 e na 20ª colocação o Atlético Goianiense com 18, né? E detalhe, viu, galera? O Corinthians, inclusive, ele tem grandes chances ali do clube de cima abrir 4 pontos de vantagem para ele, exatamente, né? Porque os 2 próximos jogos do Corinthians, Flamengo e Botafogo. Eu acho que vai ser difícil o Corinthians sair dessa situação aí, não sai tão cedo e que continue assim, continue assim. Olha só, antes da gente começar a falar um pouco aqui do Mário Rui, o São Paulo enfrenta o Atlético Mineiro amanhã pela Copa do Brasil, e até eu começar a gravar esse vídeo aqui, galera, já tinha sido vendidos mais de 45, né? Deixa eu atualizar. 45 mil ingressos, tá, galera? Até esse momento aí, o São Paulo já vendeu. A expectativa é de 60 mil, pelo menos, aí, casa cheia, mesmo público aí que aconteceu aí contra o Nacional do Uruguai, tá bom? Ó, só trazer um retrospecto para vocês, São Paulo e Atlético Mineiro. Ó, gente, os últimos jogos entre São Paulo e Atlético, o Atlético, em 7 jogos, né? O São Paulo, a última vez que ganhou dele em 2020, né? Que foi um 3-0 pelo Campeonato Brasileiro. Aí depois o São Paulo veio tendo resultados negativos, ó. 1-0 para o Atlético, 0-0, 0-0, 2-2. Depois o São Paulo perdeu em casa 2-0, 2-1, 2-1. Então, esses são os últimos resultados. Os últimos 7 jogos, inclusive, o São Paulo não conseguiu ganhar do Atlético. Mas, por outro lado, nesse momento agora do São Paulo, um momento diferente, inclusive, ó, a gente pode colocar aqui, ó, dos últimos 10 jogos, o São Paulo, ó, venceu o Criciúma por 2-1, venceu o Bahia por 3-1, venceu o Bragantino por 2-0, venceu o Grêmio por 1-0, empatou com o Botafogo 2-2, e poderia ter ganho São Paulo, né? Perdeu muitas chances. Venceu o Goiás por 2-0 aí na Copa do Brasil, venceu o Flamengo por 1-0, venceu o Atlético Goianiense por 1-0, venceu o Nacional do Uruguai por 2-0 e venceu o Vitória aí na última partida aí por 2-1. O São Paulo é um time que, inclusive, toma poucos gols, e esse fator é um fator importante também para enfrentar o Atlético Mineiro, e decisão de Copa do Brasil, a gente sabe que não pode levar muitos gols, né, galera? Principalmente jogando em casa. E olha só, falando em Copa do Brasil, o Hulk, tá? O Hulk parece que vai jogar, parece que ele vai pro jogo.
é meio que no sacrifício. As informações que eu consegui apurar lá de Minas Gerais é que o Hulk aí deve ir para o jogo. Ele que estava com lesão, lesionado, né? Ainda se suspeita se ele vai ou não, mas parece, tá, galera, lá que ele tá treinando e ele vai para o jogo. O Hulk que tá nos últimos jogos, inclusive, tem um bom número contra o São Paulo aí, finalizações, gol de falta, né, galera? Principalmente aí contra o goleiro Rafael. O, o Rafa, se o Hulk estiver jogando, fecha o gol, hein? Vamos fechar o gol. Deixa o seu like aí, galera. Compartilha esse vídeo. Não esquece de ativar o sininho das notificações aqui. Tamo junto, galera. Deixa eu trazer para vocês também aqui, ó, quem vai ser o árbitro. Olha só, importante isso, hein? O árbitro da partida de São Paulo e Atlético Mineiro amanhã, tá bom? No Morumbi, casa cheia. Ó, a CBF definiu que o juiz do duelo entre São Paulo e Atlético Mineiro no Morumbi será o Rafael Rodrigo Klein, auxiliado por Rodrigo Figueiredo, Henrique Correia e Rafael da Silva Alves. Ó, o árbitro, o árbitro, ele é do Rio Grande do Sul, né? Os auxiliares dele, um é do Rio de Janeiro e o Rafael da Silva Alves é do Rio Grande do Sul também. O Wagner Hillway será o VAR, hein, galera? Deixa aí nos comentários também esse árbitro aí, se vocês conhecem a arbitragem dele. Eu confesso que eu não conheço muito, não. Não tô lembrado muito dele, viu, gente? Enfim, galera, vamos falar do mercado da bola agora, porque hoje o São Paulo deu o dia D, tá? No momento que eu estou fazendo esse vídeo aqui, ainda não está fechado com o Mário Rui, inclusive deixa eu abrir aqui alguma coisa, ó, no momento que eu falei, escutei um barulhinho aqui, mas ainda não tem nada fechado com o Mário Rui. Por quê, galera? Olha só. O São Paulo deu hoje. Por que, que não está fechado ainda? E por que, que a gente vai ficar sabendo hoje? Porque o São Paulo, né, o Júlio Casares e toda a cúpula do São Paulo deu o dia hoje. Falou, ó, eu preciso da decisão hoje, se fecha ou não fecha. E aí, eu estive perguntando, pesquisando um pouco mais, se é o seguinte, se caso não fechar com o Mário Rui, tem alguém que pode aparecer de surpresa? A resposta foi que nesse momento São Paulo não tem outra alternativa. Ou fecha hoje com o Mário Rui, ou São Paulo vai com o que tem mesmo. E detalhe, tá? O Mário Rui, que inclusive o São Paulo subiu a proposta lá para o Napoli, e subiu inclusive valores de luvas, salário para o jogador, porque tinha sido um pouco mais baixo. Então o São Paulo melhorou a proposta para ele e também o valor para a liberação do Napoli. E o que pode acontecer também? Porque ontem eu falei para vocês, inclusive, o Mário Rui ele tem a decisão. Então, por isso que o São Paulo aguarda hoje uma resposta do jogador. Porque ele, gostando da proposta, ele querendo sair do Napoli, a informação é do André Hernan, ele pode acionar uma cláusula que tem no contrato dele para que ele seja liberado. E aí ele possa vir a ser jogador do São Paulo. Então, de hoje não passa. Segundo, então, a diretoria do São Paulo. A gente vai aguardar. Provavelmente mais tarde a gente vai ter essa resposta. E aí, no próximo vídeo que eu publicar à tarde, ou o Mário Rui vai ter fechado com o São Paulo, ou o São Paulo vai ter desistido também do Mário Rui. E aí tem uma coisa que a gente pode comentar, né, galera? Eu não sei vocês, deixa aí nos comentários mais uma coisa aqui que eu estava pensando. Olha só. O São Paulo ficou aí quantos meses esperando uma resposta do Alexandre? Confiemos, não adianta a diretoria falar, não, mas a gente não estava esperando, São Paulo não estava esperando, São Paulo estava no mercado. Não estava. São Paulo não estava no mercado, galera. Por quê? Se tivesse, já teria contratado um outro lateral, já teria resolvido essa situação. Todas as declarações de Belmonte, né, de Júlio Casares, eram enfatizadas no quê? Não, o Alexandro, ele dá prioridade para conversar com o São Paulo, o jogador ele está focado em continuar na Europa, e se ele retornar ao futebol brasileiro, ele vai ouvir primeiro o São Paulo. Então o São Paulo ficou o tempo todo nesse pensamento de Alexandro. E aí, ele deve ter ouvido São Paulo, não gostou da proposta, foi jogar no Flamengo. Ele aceitou a proposta do Flamengo, já foi anunciado lá como jogador do Flamengo. E aí, nos últimos dias, o São Paulo intensifica e tenta a contratação do lateral esquerdo português aí, Mário Rui, do Napoli. E o pior ainda, que eu acho nessa negociação, que é o seguinte: o Napoli, que contratou outros jogadores, tem jogadores mais jovens, o Mário Rui, que não é titular mais lá, inclusive está descartado pelo Napoli. E aí, quando fica sabendo do interesse do São Paulo, eles fazem jogo duro também. Opa, vai querer uma graninha. Eles têm uma grana para passar pelo São Paulo, do David Neres, estou repetindo isso sempre, porque assim, parece que o jogador era descartado para eles, mas é lógico que eles viram que tinha alguém interessado. Aí eles falaram, opa, vamos segurar, vamos ver se a gente recebe uma grana.
e é justamente o São Paulo, né, aquele que vem tendo essas dificuldades aí para contratar. Mas dificuldade é essa, galera, que não tem nas bilheterias. O São Paulo ultrapassa mais de 74 milhões de reais só em bilheteria esse ano. O São Paulo, com venda de jogadores, mecanismo de solidariedade, já ultrapassou aí os 79 milhões de reais, galera. Então, se você pega esses 70 e poucos aí da bilheteria, e outra, contra o Atlético Mineiro, deve bater mais ou menos 6, 7 milhões de reais, de novo. Vai ultrapassar aí os 80. Você pega mais os 79 lá de negociação, aí já é quase 160 milhões, só de bilheteria e também vendas de jogadores, esse mecanismo de solidariedade que o São Paulo está arrecadando bastante. Então, assim, eu sei que a gente sabe que não tem grana, mas convenhamos, né? Dinheiro para contratar um lateral tem, né, gente? Ninguém é bobo, né? Não dá para ter esse discurso o tempo todo. Ah, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Fala sério, né, galera? Convenhamos, né? Mas tem torcedor que quer acreditar nisso, ok? Seja feliz, cada um acredita, logicamente, naquilo que a diretoria do São Paulo solta. Mas um clube que arrecada tanto, né? E vê a necessidade de contratar um jogador apenas e não consegue, alegando que não tem dinheiro, pelo menos eu não engulo isso aí. Eu não acredito nisso, convenhamos. Eu resguardo meu direito de não acreditar. Para mim são outras coisas, mas enfim, é a diretoria do São Paulo que trabalha assim. E aí em breve vamos saber. Isso não me faz deixar de acreditar no São Paulo. Chegando ou não o Mário Rui, continuo acreditando que tem condições de passar pelo Atlético, que tem condições de passar pelo Botafogo e a gente tem condições de avançar. Eu torço para o São Paulo Futebol Clube, né? Eu não torço para contratação, torço pro São Paulo. E qualquer jogador que chegar no São Paulo, vou torcer, independentemente de quem seja, para que ele performe e dê o seu melhor e a gente consiga, logicamente, levantar mais uma taça aí esse ano. Quero saber a tua opinião, deixa aí nos comentários também, beleza, galera? Então, mais à tarde aí, com certeza, no videozinho dali do final de tarde, a gente vai trazer se fechou ou não Mário Rui. Será que ele vem? Deixa nos comentários aí no que você também está acreditando. Importante a gente bater esse papo aqui sempre sobre São Paulo. Valeu, galera. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Vamos, São Paulo. A paixão é imensa no campo, na arquibancada, nossa